Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, então acessa no Instagram o perfil Fogart da Madrugada para conferir a nossa produção. Todo o nosso conteúdo é independente e autoral. Você confere também uma charge mensal na SBACV em Pauta, a revista da SBACV Nacional. Eu sou o Arthur Curtarelli e, compondo a equipe do Fogart da Madrugada, estão comigo o Luiz Eduardo de Brasília. Tudo bom, pessoal? Estamos aí mais uma vez para outro episódio. Vamos nessa? E o Fábio Goldbach, de São Paulo, capital. Olá a todos, é um prazer para mim estar aqui hoje participando desse episódio especial do Frêmito. Hoje nós vamos falar sobre carreira nos Estados Unidos e o tratamento endovascular dos aneurismas aórticos complexos. Para conversar com a gente, nós convidamos um dos cirurgiões vasculares brasileiros de maior notoriedade internacional e autoridade no tratamento endovascular dos aneurismas aórticos. Ele é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, formado em medicina e cirurgia geral no Brasil, mas há muitos anos vive nos Estados Unidos. Seu extenso currículo contempla 2 Clinical Fellowships, um na Mayo Clinic em Rochester e outro na Cleveland Clinic em Ohio. Ele possui o American Board of Surgery como cirurgião vascular desde 2008 e hoje, chefe da cirurgia endovascular da Mayo Clinic, se dedica amplamente ao estudo das doenças aórticas e mais especificamente no tratamento minimamente invasivo dos aneurismas aórticos. Estamos honrados em ter conosco o Dr. Gustavo Oderich. Boa noite, doutor. Boa noite, Arthur, Fábio, Luiz Eduardo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte do Frêmito. Dr. Gustavo, nós gostamos de iniciar o podcast fazendo uma pergunta que remeta à formação do convidado. Como foram seus passos nos primeiros anos depois da graduação em medicina no Rio Grande do Sul? Então, assim, Arthur, como vocês podem ver, já faz tempo que eu estou aqui nos Estados Unidos, 22 anos, na verdade, e eu me formei na faculdade em 1995. Então, assim, quando eu estava nos últimos anos da faculdade, foram as primeiras vezes que eu fui exposto ao endovascular, porque foi quando estava se iniciando, na verdade, a endovascular lá no Rio Grande do Sul, né? O meu acesso foi através do professor Adamastor Pereira, e os primeiros casos realmente que estavam acontecendo lá em Porto Alegre, que era, na verdade, uma colaboração do Adamastor com o professor Renan Flacker, que já faleceu. A minha participação naquela época era como estudante de medicina. Não era uma coisa muito palpável naquela época. Não tinha um acesso grande a stents, a técnica era bastante rudimentar. A maioria dos vasculares estava, na verdade, tentando entender os procedimentos e tinha uma ajuda grande de radiologistas e intervencionistas que, na época, já tinham uma habilidade maior com catéter, etc. Então, para mim, foi assim, o meu plano inicial naquela época era fazer cirurgia vascular no Brasil. E logo da saída da Faculdade de Medicina na URGS, que foi em dezembro de 95, então eu entrei na residência de cirurgia geral no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Era uma classe muito boa, eles tinham 11 residentes. Eu vou te dizer que até hoje, já tendo trabalhado aqui na Cleveland Clinic, eu sou extremamente orgulhoso daquela classe. Todos os residentes de alto gabarito, vários acabaram entrando no corpo de docente da Universidade Federal e de outras universidades no Rio Grande do Sul. E logo já comecei mais e mais me interessar por cirurgia vascular. Mas eu tinha, vamos dizer, um background da família, que na minha família vários já tinham estudado no exterior. O meu pai tinha feito um MBA na Universidade de Michigan e na Harvard na década de 60. A minha mãe era economista pela URGS e tinha feito mestrado em Madrid na década de 60, que era, já naquela época era raro tu achar uma mulher que tinha feito faculdade, mais ainda que foi fazer a formação no exterior. Então, na minha criação já de casa, eu já ouvia muito aquela coisa assim de
ir para o exterior, fazer alguma formação extra. E culminou que, com a minha formação de geral, com aquela introdução à endovascular, eu comecei, já naquela época, 96, 97, a me questionar se eu ia conseguir ter um treinamento endovascular de ponta no Brasil. Eu nunca poderia imaginar, naquela época, 96, 97, que essa revolução endovascular fosse vir com tanta força para o Brasil. Mal e mal estava começando a ter abertura do mercado brasileiro para produtos estrangeiros, né? Essa coisa que existe hoje em dia de ter acesso a stents, catéteres, etc., feitos aqui nos Estados Unidos ou na Europa, não era tão fácil. Então, culminou várias coisas. A ideia de potencialmente ter o treinamento endovascular nos Estados Unidos, onde estava acontecendo em grande parte essa revolução, com aquele histórico familiar, vamos dizer, de que o pessoal tinha ido para o exterior estudar. Foi assim que eu comecei a botar a pulga atrás da orelha de que, às vezes, o melhor seria eu não fazer a residência de vascular no Brasil, mas tentar vir para os Estados Unidos. E isso aconteceu meio que de sopetão e de repente. Na verdade, eu tinha uma namorada na época que conhecia já desde criança e já tinha namorado durante a faculdade, e o pai dela era um psiquiatra extremamente influenciável na comunidade de Porto Alegre, com vários amigos extremamente bem-sucedidos, um deles, um cardiologista que, em Porto Alegre, com uma projeção extremamente grande. Ele foi o fundador da cadeira de cardiologia na URGS, de cateterismo cardíaco, ele foi o que iniciou a prova da AMHIGS e que fez a clínica mais bem-sucedida no hospital privado de Porto Alegre, que é o Multivento, que é o equivalente aí em São Paulo ao Sírio-Libanês, o Albert Einstein, que é o Raul Rembe. E o Raul Rembe eu não conhecia, mas conheci nessa janta já na parte final do meu R2 de geral, e ele começou a falar sobre a residência dele na Georgetown University, 8 anos que ele fez lá de cardiologia e cardiologia invasiva, e aquilo com mais a parte da endovascular que eu estava sendo influenciado, mais foi assim o estopim. Daquela janta eu saí de lá, isso era metade do meu R2 de geral, já aplicando para a residência da vascular com a Adamastor, eu saí de lá determinado que eu ia para os Estados Unidos. Mas, na verdade, o meu pensamento inicial era ir para os Estados Unidos, fazer pesquisa, melhorar o meu inglês, melhorar o meu currículo, fazer pesquisa até em vista a um doutorado sanduíche e, ao mesmo tempo, assim, testar as águas para ver se eu realmente ia querer fazer o investimento de fazer o treinamento nos Estados Unidos. Então, isso aconteceu tudo no final do meu R2 de geral, já então 96 para 97, e era julho, e aí o que aconteceu? Eu tinha que rapidamente decidir como é que eu ia conseguir entrar na residência, tinha que fazer as provas, né? As provas do chamado USMLE, United States Medical License Exam. Naquela época existia o Step 1 e o Step 2. Não tinha a prova prática ainda, que se chama Clinical Skills Assessment. E eu não tinha tempo físico de fazer as provas e aplicar, porque quando o pessoal quer aplicar pela residência, tem que estar com o pacote todo pronto em torno de julho. E isso era julho e eu não tinha nem começado. Então, o que eu fiz? Nossa, não tem como eu aplicar, eu vou fazer pesquisa nos Estados Unidos. Né? Vocês acham assim que é tudo simples, né? Pega e manda um e-mail, o Dr. Gustavo Derich, e pergunta se dá para fazer pesquisa com ele. Não tinha e-mail, entendeu? Eu fui para o Cultural Americano, peguei um livro verde, que era o chamado Green Book, lá tinha o endereço e o nome de todos os programas de residência de vascular nos Estados Unidos, tinham 150 programas, e eu escrevi uma carta para cada um deles, dizendo: eu sou o Gustavo, residente geral da URGS,
e eu estou disposto a ir para os Estados Unidos fazer pesquisa, se precisar de graça, pelo menos por um tempo, eu consigo me manter. E eu mandei 150 cartas. E eu recebi 2 convites. 2 convites. Então, lembra bem da estatística. 150 cartas. 2 convites. Eu recebi um convite para o Peter Lawrence, que na época era o chefe da vascular na Universidade de Utah, em Salt Lake City. E o outro convite do Robert Hobson, segundo, que era o chefe da vascular em Newark, em Nova Jersey. O Robert Hobson ficou a ser muito conhecido depois porque ele foi o investigador principal do CREST Study com o Thomas Broad. E ele acabou falecendo depois, mais tarde. E o Peter Lawrence também ficou mais famoso porque ele acabou virando a ser o presidente da Sociedade Vascular nos Estados Unidos e hoje em dia é o editor-chefe com o Peter Gobiski do Journal of Vascular Surgery. Mas naquela época ele era assim um cara de projeção, mas não era assim no primeiro escalão do SVS, da Sociedade de Cirurgia Vascular, vamos dizer. Por que eu fui para lá? Porque no corpo da cirurgia plástica da Universidade de Utah estava o Renato Saltz. E o Renato Saltz tinha se formado pela URGS e era uma pessoa extremamente respeitada pelo corpo de professores da URGS, que eu já ouvia falar dele. Então eu pensei, não, eu vou para Utah porque o Renato vai me dizer o caminho das pedras para entrar na residência, entendeu? Eu vou ter um cara que vai me ajudar. Então foi por isso que eu fui para Utah. Aí eu cheguei em Utah e ralei intensamente, trabalhei assim dia e noite, dei o sangue, né? E consegui fazer algumas publicações. Em alguns meses, uns 4, 5 meses, o Peter Lawrence começou a me pagar, que ajudou muito, porque eu fui para lá, claro, tinha ajuda dos meus pais, mas aquele esquema, vendi o meu carro, vendi tudo que eu tinha para conseguir me manter. E aí apliquei para residência, né? E a gente pode conversar mais sobre essa aplicação da residência, mas fiz as provas, o Step 1, o Step 2, fiz o meu currículo, personal statement, consegui as cartas de recomendação e apliquei para residência. Ainda não existia e-mail, aplicação eletrônica, tu tinha que mandar para as residências um envelope com o teu currículo, a fotografia, um personal statement e o nome das pessoas que iam mandar carta para ti. Mandei 150 desses pacotes de novo. E aí recebi 21 convites para entrevista. Melhorou. Aí melhorou a estatística aí. E assim, tinha o hospital lá do raio que o parta que mandava uma carta de volta dizendo: infelizmente tu não é competitivo para vir para a entrevista aqui. Caramba. Mas eu recebi convites para a entrevista da Stanford, da Mayo Clinic, da Harvard MGH, Northwestern University. Já recebi alguns convites bacanas. E aí foi aquela preparação para a entrevista, né? Aí, o que é? O cara, para entrar na residência aqui, ele tem que blend in. Ele tem que dançar a música como é a música, entendeu? Então é o seguinte, tem que se vestir como americano, se portar como americano e dominar o inglês como americano. Eu estudei para entrevista, como que se faz uma entrevista, como se behave numa entrevista, quais as perguntas que se faz numa entrevista. Eu estudei as pessoas que iam me entrevistar, né, quem que era o Peter Gobiski, o que ele gostava de fazer, etc. Então, assim, quando eu fui para essas entrevistas, eu fui extremamente preparado para essa entrevista, né? É como o Bill Gates fala, luck is where opportunity meets preparation, ok? Então, quando tu vai para um job interview, aquele cara deu sorte, não, tu vai já armado. Então, quando eu fui entrevistar, eu fui bem preparado. E
e eu já tinha um currículo razoável. E o meu sonho era ir para Harvard, do MGH, porque o meu pai tinha feito doutorado na Harvard, né? Então tinha que ir para Harvard. Mas claramente eu fui para o MGH e eu vi que a chance era zero, né? Eles entrevistaram um estrangeiro, ou às vezes dois, só para marcar a presença que eles entrevistaram um estrangeiro. Tinha 8 vagas no MGH, eu botei no meu match list como número 1, mas eu fiquei fascinado com a Clínica Mayo. Entendeu? Assim, quando eu vim aqui, eu vi a organização, a infraestrutura, a história, eu disse para mim mesmo, eu vou fazer residência na Clínica Mayo. E, por um milagre, eu consegui entrar na residência categórica da Clínica Mayo. O que é categórica? Existem 2 programas de residência de cirurgia aqui. Categórica significa que tu entra no pacote inteiro, que são 5 anos de residência. Tu entra e é garantido que tu vai sair como Chief Resident, a não ser que tu screw up completely. E tem a outra residência, que é a residência preliminar. Preliminar, eles te dão 1 ano. E depois de 1 ano, tu tem que te virar e conseguir o resto da residência. Então, assim, como estrangeiro, é praticamente impossível entrar como categórico. Nada é impossível, entendeu? Eu entrei, teve alguns outros que entraram, mas é praticamente impossível. Hoje em dia, eu acho que ainda é mais praticamente impossível. Mas, naquela época, teve 2 fatores. Eu acho um que foi o Mike Sarr. Mike Sarr, para quem não conhece, ele é o editor-in-chief da revista Surgery, que é a revista mais antiga do mundo, tem mais de 100 anos de cirurgia, junto com o Annals of Surgery. E o Mike Sarr, ele o ama ou odeia o cara. E ele clicou comigo direto. Então, eu tenho certeza que ele me ajudou horrores. E eu fui muito bem na entrevista. Eu me lembro que um dos que me entrevistou foi o David Nagorny. E o David Nagorny, para quem não conhece, ele é um dos top cirurgião de fígado. E eu me lembro que eu tinha lido sobre ele. Ele era um dos caras de projeção na Clínica Mayo. E ele gostava de fazer umas entrevistas meio psicológicas, assim, ver se o cara ia surtar e tal. Então eu me lembro que eu sentei no escritório dele e ele me perguntou: Gustavo, tu já conheceu alguém famoso? E eu, na hora, disse: acabei de conhecer alguém famoso. You know anyone famous? I'm just meeting someone very famous. Então ele gostou. Então, assim, eu consegui entrar na residência. E aí o esquema dos Estados Unidos é o seguinte: a primeira porta para conseguir abrir é uma montanha, entendeu? Mas depois que tu conseguiu abrir aquela porta, aí que tu vê o sistema funcionar, porque aí é a meritocracia, entendeu? O cara que é sério, ele trabalha como um cachorro, ele é competente, ele mostra, assim, ética, trabalho. Os caras, eles vão e fazem o impossível para empurrar a carreira deles, entendeu? Então, dali para diante, aí a minha vida começou a ficar mais fácil, porque durante a residência da geral, eu dei o meu sangue pela residência, né? Tive que fazer várias coisas de novo, porque eu já tinha sido residente lá no Clínicas, mas não interessa, tive que fazer tudo de novo. Mas tu vê que o pessoal ajuda. Então, quando eu fui aplicar para fellowship de vascular, lembra a estatística? Aí o que eu fiz? Eu só apliquei para 5 fellowships, que eram os 5 que eu queria fazer, e eu fui convidado para os 5 fellowships. E na época, os caras que estavam disputando comigo era quem? Jason Lee, vocês conhecem, o Mark Conrad, eu, mas outros, nós já se conhecia, porque eram os 5 iam para Harvard, para Stanford, para Mayo, Northwestern. E naquela época, de novo, eu estava assim, será que eu quero ir para o MGH ou para Mayo? Que eram os 2 que eu gostaria. E eu resolvi ficar na Mayo. Por quê? Vários motivos. Primeiro, eu já era casado
a minha esposa é radiologista, ela já era staff aqui na Mayo. Segundo, eu já tinha uma cacetada de projeto de pesquisa que estava ongoing aqui na Mayo, e eu sabia que eu ia operar feito bicho aqui, entendeu? Então, aqui eu sabia que eu ia operar, porque, na verdade, naquele ano, eu fui o primeiro a fazer 2 anos de residência, de fellowship. Antes disso, era 1 ano de fellowship. Mas como tinha aumentado muito o currículo de endovascular, isso era 2003, eles precisavam de 2 anos. Então, eu fui o primeiro, ou seja, 1 ano eu era o único residente que tinha, e o outro recém tinha chegado mais um. E lá no MGH, já tinha 2 residentes, e tu tinha que ir 1 dia para a clínica e 1 dia para o bloco. E aqui na Mayo era todos os dias de bloco. Então, eu não queria conversar com o paciente mais, eu queria só operar. Então, assim, eu resolvi ir para a Mayo. Só que, assim, a Mayo, 2003, 2004, ela era um dinossauro, assim, comparado com o que é hoje, entendeu? Então, assim, era cirurgia aberta dia e noite. A meu fellowship, eu fiz muita cirurgia aberta. Eu era extremamente confortável em cirurgia aberta. Tóraco, mesentérico, supra-aortic trunk, you name it. Mas a endovascular, ela era básica. Naquela época, quem dominava a endovascular aqui era o Tim Sullivan. O Tim Sullivan foi um dos pioneiros de endovascular. Ele foi, junto com o Michael Beckwith, quem fundou a endovascular na Cleveland Clinic em 94, 95. E foi com um tour pelo mundo inteiro, junto com o Parodi, para a Europa, vários hospitais aqui dos Estados Unidos, para ensinar a fazer EVAR, 93, 94, quando aconteceu isso. E o Tim, ele tinha sido contratado na Mayo Clinic para arrumar o problema da endovascular. Então, é o seguinte, os casos que a gente fazia naquela época, EVAR, assim, um EVAR num aneurisma roto era uma coisa extraordinária, entendeu? Era um caso, assim, apresentado no Grand Rounds. Um TEVAR, thoracic, era fora de série. E a maioria dos stents ainda não estavam aprovados pelo FDA. Então, era tudo on trial. Recanalização da SFA era uma heresia, entendeu? Assim, começou a fazer, mas era... O pessoal da radiologia ficava olhando para falar mal do time. E, assim, as coisas eram básicas, pessoal, básico. E assim, eu me lembro de caso de stent renal, montando os stents palmares em balão, stent migrar do balão, ter que colocar na ilíaca. Essas são coisas que hoje em dia vocês não sabem o que é isso. Entendeu? Mas isso aí era 2004 a realidade. Aí o que aconteceu? No metade do meu fellowship, antes, eu sempre tive esses, vamos dizer, o rabo para a lua, né? Por exemplo, quando eu estava na residência no Brasil, eu falei para vocês, houve essa janta crítica que eu conheci esse cardiologista, né? Então, quando eu estava quase terminando o meu primeiro ano de fellowship aqui, eu fui para o congresso do SPS na Filadélfia, e um dos meus mentores era o Jean Panetton. E uma coisa do Panetton é que ele adora fumar cigarro, então ele me levou para um cigar bar, e era só o pessoal do SPS. E eu sentei lá no bar, sentou do meu lado um cara, e aí o cara, tá no congresso e tal, o que tu faz? Não, eu recém terminei meu fellowship 2 anos atrás, e eu acabei de voltar da Cleveland Clinic, e eu trabalhei com esse cara, o Roy Greenberg, e fiz prótese fenestrada e ramificada. Eu disse, o quê? Prótese o quê? Não, fenestrada. O que é fenestrada? Não, ele faz aneurisma pararenal, tóraco-abdominal. Então, assim, ele estava falando isso para um cara que mal e mal tinha feito um IVAR roto, um TIVAR. Eu fazia cirurgia aberta bem. Mas naquela hora, eu me cliquei, não, eu vou trabalhar com o Roy Greenberg. That's it. Então, assim, eu pensava sempre 5 anos ahead, entendeu? E uma semana depois disso, no jantar de formatura dos fellows, então, ou seja, estava formando a classe anterior. Eu era agora o fellow que ia virar do 2º ano. Chegou o Glovinsky para mim e disse, Gustavo,
ele me chamou para fora do lugar lá e disse, seria uma honra para nós se tu aceitasse vir para o staff da Mayo Clinic o ano que vem, quando terminar o segundo ano. E eu disse, Dr. Globis, que eu estou extremamente honrado, mas eu vou antes trabalhar com o Roy Greenberg. E aí eu vou Então foi isso. Então, durante aquele ano, do segundo ano, novamente, muita cirurgia aberta, eu já comecei a fazer contato com o Roy Greenberg e, no final, eu acabei começando como staff na clínica, aqui em julho, agosto, e acabei indo trabalhar com o Roy nos primeiros meses de 2007. E eu já estava no staff aqui na Mayo. E aí fui para lá como fellow, que eles chamavam de super fellow, era o aortic fellow. A maioria do pessoal já tinha terminado o seu fellowship. E eu trabalhei com o Roy por 3 meses. E o Roy o Roy, assim, eu falo, ele woke up the animal, ok? Porque eu já tinha o skill set para endovascular, eu já tinha o mindset para endovascular, mas estava adormecido. E quando eu comecei a trabalhar com o cara e ver o jeito que ele pensava nos casos, várias coisas. Primeiro, o jeito que ele pensava sobre os casos em 3 dimensões, os planejamentos dele, a forma como ele encarava doença de aorta era diferente de todo mundo. O pessoal achava o que para ele era um colo anormal, para os outros era um colo normal. Ele já pensava mais adiantado. E a parte que ele integrou pesquisa, como ele integrou a pesquisa dele com a parte clínica foi chave, porque foi ali que eu aprendi que toda a minha prática clínica ia virar pesquisa, né? Então, quando eu voltei para a Clínica Mayo, e foi um período curto com o Roy, mais intenso, eu já voltei com a cabeça totalmente virada para endovascular. Mas eu sempre fiz cirurgia aberta, só que começou a aumentar cada vez mais a parte da endovascular. E quando eu comecei naquela época, eu era, vamos dizer, um jack of all trades, eu fazia tudo, fazia doença oclusiva, carótida, aberta, endovascular, mas à medida que eu comecei a ficar mais e mais ocupado com endovascular, desde 2013 ou 14, eu tive que praticamente abdicar da minha prática de extremidade inferior, carótida, etc. Todos os casos passa para os outros colegas. A minha prática hoje em dia é praticamente 100% aorta, né? Eu faço 300 a 350 casos por ano, dos quais, vamos dizer, 220, 250 são aorta. E o resto é o quê? Debranching, para preparar o caso, conduits, alguma carótida e emergências. Muita, assim, caso de extremidade aguda, isquemia aguda, etc. Então agora eu vou parar de falar um pouco e vocês perguntam. Não, a gente adorou, assim, porque tinham algumas perguntas iniciais e o senhor deu conta de responder todas elas, que a gente tinha muita curiosidade para saber sobre a história, né? Doutor Gustavo, em 2018, o senhor publicou um artigo que fala sobre a evolução no tratamento dos aneurismas tóraco-abdominais, que passou desde a modificação das endopróteses em bancada pelo próprio cirurgião, chegando atualmente na tendência em se usar endopróteses fenestradas e ramificadas, sejam elas de prateleira ou as customizadas à anatomia do paciente. O senhor poderia nos contar um pouco como foi essa evolução? Sim. Então, assim, uma das coisas mais importantes que eu falo para os residentes é o que eu quero transmitir para vocês não é como fazer o caso, ou se tem que usar fenestrada, ou ramificada, ou esse catéter, ou aquele balão, mas é a habilidade de pensar fora da caixa, out of the box, ok? Então, assim, o Roy me ensinou os princípios básicos de como planejar uma prótese fenestrada, principalmente, porque ele raramente usava naquela época ramos, os princípios básicos de como preparar o paciente, como conduzir o caso, como salvar contraste, como salvar radiação, mas ele não me ensinou a fazer próteses modificadas, porque ele não precisava, ele tinha da Cook, ele tinha todos os estudos. Quando eu cheguei na Clínica Mayo, começou a vir paciente para mim e eu me dei conta, não, eu não tenho a prótese.
eu não tenho a prótese. Então, o que eu fiz? Eu, primeiro, pesquisei na literatura, tinha muito pouca coisa relatada, tinha um artigo do Renan Flacker, novamente. Só para situar nossos ouvintes, doutor, isso aí era mais ou menos em que ano? Isso aí foi 2006 para 2007. E o Krasi Ivancev, eu vou dizer, o Krasi Ivancev é o Yoda de Guerra nas Estrelas, entendeu? Porque ele é o cara, o mentor, ele ensinou o Tim Shooter, o Roy Greenberg, o Tim Rash, etc., né? E ele foi o mentor lá na década de 90, em Malmo, na Suécia. Então, o Krasi, eu contatei o Renan Krasi, o Mark Farber, pessoal que estava fazendo modificação muito primitiva, tinha feito uma fenestração, um scallop. O primeiro caso que a gente fez aqui foram 3 fenestrações, num paciente que tinha tido várias necrosectomias pancreáticas por pancreatite necrotizante, tinha uma prótese abdominal para hérnia, ou seja, um caso extremamente hostil, e de lá eu comecei a trabalhar em aperfeiçoar a técnica modificada. A gente adicionou fio para reduzir o diâmetro da prótese, ramos, mini ramos, etc. E começamos a fazer mais casos, mais poucos, assim, 10 casos por ano, 15 casos por ano, 20 casos por ano. E lá por 2011, a indústria começou a reconhecer a Mayo como um centro em que os resultados estavam sendo favoráveis e que a qualidade da pesquisa estava boa, e começou a convidar a Mayo para participar de estudos. A gente foi convidado para participar do estudo do Z-Fan, da Zenith Fenestrated, e naquela época, 2011, 2012, eles estavam procurando quem que ia ser o investigador principal do trial do T-Branch e da Z-Fan, e com certeza, por influência também do Greenberg, eu fui convidado para ser o investigador principal. E o CEO da parte de aorta da Cook me autorizou a escrever o que se chamam de IDE. IDE é Investigational Device Exemption, que é um documento extenso que, quando é aprovado, o FDA te autoriza a ter acesso a próteses que não são ainda aprovadas pelo FDA. Então, naquela época eu escrevi 2 IDEs, os 2 foram aprovados, e desde então a gente tem acesso a toda a pipeline e mais da Cook. E também não só da Cook, porque uma das coisas que eu enfatizei aqui sempre foi não trabalhar só com uma companhia. Então, a gente tem muito relacionamento com a Medtronic, tem muito relacionamento também com a Gore, com a Terumo Aorta, né? E, na verdade, está tentando fazer as coisas sem viés e com muito ênfase no resultado e na qualidade da pesquisa. E aí explodiu. Desde então, raramente a gente faz endoprótese modificada, ainda faz, acho que é uma técnica que o cirurgião vascular tem que ter domínio de fazer, porque ela nos salvou já vários casos em que ou a gente não tinha um T-branch, ou o paciente não era ideal para o T-branch, e a gente fez um caso excelente com próteses modificadas, e aperfeiçoou essa técnica da prótese modificada, mas hoje em dia a prática clínica aqui evoluiu praticamente total para próteses feitas pela companhia, principalmente pela Cook. O ano passado a gente fez 100 casos aqui, tóraco-abdominais, pararenais, no IDE, mais uns 7 casos pela Gore, pela TAMBI. O TAMBI a gente já fez, acho que foram 14 casos feitos aqui na clínica. E o estudo do IDE, hoje em dia, contando o IDE e outras próteses, a gente já está com mais de 650 casos feitos aqui. E o output de pesquisa muito grande. Eu, felizmente, tive a sorte de ter vários colegas, muitos do Brasil, que mandaram os seus residentes e estudantes aqui. E a gente tem um grupo, na verdade, hoje em dia, excelente aqui com o Emanuel Tenório, né? Ele é de Ribeirão. De Ribeirão. O Emanuel, hoje em dia, é o meu braço direito de pesquisa.
mas também a Juliana Marcondes, da Escola Paulista de Medicina, que está aqui com a gente, chegou aqui desde fevereiro, e o Guilherme Baumgarten, de Florianópolis, que veio aqui sob recomendação do Pierre Galvani. Então, os três estão extremamente ocupados, né, ao mesmo tempo, tem sempre 15, 20 projetos que a gente está trabalhando. Muito interessante, doutor. E puxando um pouco sobre esse assunto das técnicas, com as vantagens das técnicas minimamente invasivas, em especial a redução da mortalidade a curto prazo, nós observamos uma tendência dos cirurgiões ao tratamento endovascular dos aneurismas de aorta abdominal infrarrenal, mesmo com colo desfavorável. Ao mesmo tempo, na nossa realidade aqui no Brasil, seja por falta de acesso a esses dispositivos no SUS ou ainda por falta de conhecimento técnico, muitas vezes opta-se por evitar a revascularização das artérias renais, mesmo em colos que não são tão saudáveis assim. Considerando esse contexto, até que ponto que o senhor acha que seria plausível forçar um pouco a barra e tratar apenas a aorta infrarrenal? Boa pergunta. É uma pergunta que pode ser o tópico de uma resposta de mais de uma hora, vamos dizer, mas alguns pontos a serem considerados. Praticamente todas as técnicas têm o seu mérito, ou seja, existe mérito em alguns pacientes a se puxar o limite da endovascular com um colo curto. Eu acho que existe. A questão é qual é o paciente ideal, qual que é o paciente em que vai se fazer um benefício e qual o paciente em que, às vezes, vai se fazer um prejuízo para ele, né? Então, assim, a situação em que eu vejo de maior potencial benefício é aquele paciente mais idoso, ou seja, com uma curva de sobrevida já mais limitada, mas que ainda se acredite ser necessário tratar o aneurisma, porque existem alguns pacientes que são bem idosos com a curva tão diminuída de sobrevida em que não se deve tratar o aneurisma, se deve dizer para ele, vai para casa, aproveite o resto da sua vida e deixe esse aneurisma em paz, inclusive se romper, rompeu, porque todo mundo tem que morrer de alguma coisa, e como já dizia um dos meus professores, nem todo mundo precisa ir para a cova com um enxerto de Dacron ou um stent dentro da barriga. Ou seja, é um balanço, mas eu acho que aquele paciente em que tem um acesso muito ruim, porque um dos problemas da fenestrada ou ramificada, sob certo aspecto, é o acesso, em que existe algum colo onde se acha que consiga a cooptação adequada do stent, consiga selar, principalmente numa situação de urgência ou emergência com aneurisma roto, são o caso em que, às vezes, se puxa o limite e usa uma endoprótese. A outra situação é um paciente bem informado, né, onde tu pode oferecer, às vezes, um colo curto, mas tu tem que falar para ele que existe uma chance do endolique tipo 1 e de uma revisão a ser feita, né? E essa revisão, às vezes, é mais complicada, porque fazer uma endoprótese fenestrada ou até ramificada é mais complicado quando se tem uma endoprótese infrarrenal, por alguns motivos. Às vezes existe o free flow através das renais, às vezes a distância entre a renal e a bifurcação da endoprótese fica bem curta, o que leva a tu ter que colocar a prótese mais alta na aorta torácica, o que leva a aumentar o risco de lesão espinhal. Então, assim, de uma forma geral, o paciente que vem com um colo não favorável, na minha opinião, e que tem uma sobrevida boa, eu tento não fazer uma endoprótese infrarrenal, porque eu não gosto de ficar pensando com o raciocínio de que eu vou ter que contar com 10 a 20% de chance do endolique tipo 1 e de outra intervenção, né? E esses pacientes começam a voltar, depois que tu faz muito caso, eles começam a voltar e tu sabe quem são eles. Então, assim, é claro que vários outros fatores têm que ser levados em conta. Custo. O custo de uma endoprótese infrarrenal é bem menor do que uma endoprótese fenestrada ou ramificada, mas bem menor. Então, né, às vezes existem pacientes que tu vai puxar o limite, tendo em conta que pode haver uma insuficiência no tratamento a mais longo prazo que tu tem que revisar, mas numa população maior, tu consegue economizar o custo disso. Então, é complexo responder. Na minha prática geral, eu diria,
o paciente com colo desfavorável e que tem uma sobrevida boa e anatomia boa para um fenestrado ou ramificado vai tomar uma endoprótese fenestrada ou ramificada mais frequentemente do que um colo de 5 milímetros, etc. Mas já fiz, claro que já fiz chaminé, também já fiz chaminé. Situações de exceção, né? Eu acho que existe uma superioridade entre o tratamento com fenestrada ou ramificada em relação a chaminé, evidente na literatura, e acho que a qualidade dos estudos não é comparável. A qualidade da ciência em fenestrada e ramificada é extremamente superior à qualidade da ciência em próteses paralelas. Não dá para comparar. Já de começo existem estudos prospectivos monitorados pelo FDA, enquanto que no outro são registros. Às vezes, um deles monitorado pela indústria. Então, não é comparável, ao meu ponto de vista. Mas é válido. Eu acho que um paciente bem informado, e às vezes algum caso, principalmente com acesso ruim, ou sobrevida menor, ou uma situação de urgência, é a ser considerado. Doutor Gustavo, uma das grandes dificuldades na curva de aprendizado do tratamento desses aneurismas mais complexos é o número de casos necessário para tornar um cirurgião experiente. Quais são as principais dicas técnicas que o senhor poderia compartilhar agora com os nossos ouvintes sobre a correção endovascular dos aneurismas tóraco-abdominais? Eu acho o seguinte, curva de aprendizado é extremamente importante e realmente eu fui abençoado pelo fato de ter ser parte de uma geração onde houve o treinamento aberto grande, ou seja, eu fiz uma curva de aprendizado de cirurgia aberta aqui quando era residente e nos primeiros anos de staff, mas também fui exposto ao Greenberg e a uma prática intensa onde fiz uma curva de aprendizado endovascular. Então, o que é o meu conselho para os pessoal que está fazendo essa curva hoje em dia? Em primeiro lugar, cada caso tem que ser maximizado na experiência. Ou seja, eu recomendo para os residentes e para os staffs, faz anotações sobre o teu plano, faz anotações sobre a conduta do caso e faz um debriefing importante do caso. O que eu fiz que deu certo e o que eu fiz que foi bobagem, que não devia ter feito. Acho que os residentes têm que ser criativos em trabalhar com simulação endovascular, principalmente simulação em que te promova desenvolver a habilidade visual, tactile visual skill. Resposta manual à ponta do fio guia. Isso tem algumas dicas, às vezes tu pode fazer coisas simples como uma caixa, um iPad, uma mangueira transparente, catéter, e começar a brincar de botar o catéter em volta de todo o negócio. E vocês vão notar, e já devem ter notado, aqueles que já estão mais avançados, que a coisa vira extrapiramidal. Tu começa a se dar conta de que tu sabe que aquele fio com aquele catéter vai ter aquela resposta, ou que naquela situação tu precisa aquela combinação diferente de catéter e fio. Então, essa habilidade extrapiramidal tu tem que atingir. Em relação à curva de aprendizado minha, a gente analisou ela aqui. Existe um método de análise que se chama CUSUM, Cumulative Sum Analysis, onde tu consegue calcular o número previsível de qual que é o teu endpoint. Vamos dizer, para a curva de aprendizado, o teu endpoint pode ser complicações maiores, que é a mortalidade, diálise, ABC, etc. E existe uma taxa esperada. Quando tu opera, tu vai ter complicação. Cada vez que tu opera, tu vai ter mais complicação cumulativa. O que muda é o percentual relativo ao teu denominador. Tu quer que aquele percentual vá diminuindo ao tempo. À medida que tu vai ficando mais experiente, tu vai ter menos complicações relativas ao teu denominador, mas tu vai ter mais complicações acumulativas. É que nem o Covid. Cada vez tem mais casos, mas o denominador está sempre lá, se Deus quiser, vai ter menos caso por população. Mesma coisa com complicação, isso é o CUSUM Analysis. Então, tu tem o máximo permitido e o mínimo reportado na literatura. Na minha experiência, demorou 30 casos para começar a fugir da tendência de ir para o caso máximo permitido. E depois de 100 casos, eu comecei a ficar melhor do que a literatura. Então, essa foi a minha análise, fazendo
de 10 a 15 casos por ano. Demorou 30 casos. Então, isso pode ser extrapolado para os outros, mas o que é importante, pessoal, é vocês não reinventar a roda, entendeu? You don't need to reinvent the wheel. We know things that don't work, okay? You guys don't need to learn that. Então, tem coisas que não funcionam. A gente sabe que usar um Amplatzer wire em renal, às vezes é necessário, mas se tu usar sempre, vai ter mais perfuração, vai ter mais dissecção. A gente sabe que colocar um fio Rosen com um J, make sure you know where you're putting. Se tu botar num vessel de 1 milímetro de diâmetro, you're going to perforate that branch, you know? A gente sabe que dilating a fenestrated stent close to the edge, tu vai causar intimal hyperplasia. So those things you learn from reading, lendo na literatura, não precisa reinventar a roda, né? Então, assim, simulação, attention ao detalhe, take notes e never stop learning, porque depois que tu fizer muito caso, tu vai achar, não, eu já sei tudo, eu não preciso mais fazer caso. Então, assim, cada 1 ou 2 anos, eu vou visitar gente que opera bastante e vou aprender alguma coisa que eu não faço, né? Então, ano passado, eu fui num tour na Europa, eu vou mostrar para vocês aqui, se eu conseguir achar, que até mesmo agora, eu ainda faço notes, you know? Notes about details. See this? Notes. Notes about como é que ele posiciona o paciente na mesa, como é que ele posiciona a equipe, como é que usa o contraste, como é que o fio que usa, etc, etc. Tá? More notes. Ok? Estamos vendo aqui. Bom, e tu vai mudando, porque não é estático o negócio. Então, as coisas que eu faço hoje, eu não fazia há 5, 10 anos atrás. Tem coisas, detalhes, assim, que eu mudei no último ano. O que eu mudei no último ano depois dessa viagem? Well, quando eu operava, eu fazia muito procedimento pelo lado esquerdo, axilar. Não, vou pelo lado direito. Melhor, menos radiação. O paciente, em geral, ficava com o braço para baixo. Hoje em dia, eles ficam com o braço para cima. Por quê? Porque aí eu não tenho que radiar a parte lateral, eu não tenho o braço. Menos radiação. Detalhes, assim, coisas pequenas que a gente vai mudando com o tempo. Então, assim, a curva de aprendizado, ela nunca para e vocês têm que ficar esperto, visitar os outros e ficar mudando, porque o cara que para e começa a fazer sempre a mesma coisa, ele já vai ficando para trás. Doutor Gustavo, indo um pouco mais a fundo aí no planejamento dos casos, quando que o senhor opta por uma fenestra ou por um ramo, quando o senhor vai planejar uma prótese customizada? Então, é o seguinte, um pouco de estatística para vocês. Outro dia a gente estava olhando nos principais investigadores no mundo, né, que fazem fenestrado ramificado. 80% das próteses que a Cook vende para tórax abdominal é o T-branch no mundo. Ou seja, a maioria do pessoal no mundo faz T-branch. Mas existem alguns viés. Por exemplo, aí no Brasil o pessoal faz muito T-branch porque é quase proibitivo fazer uma prótese customizada. A gente sabe que o seguro nega por alguns meses, e aí quando tu for pedir, tem mais o retardo da Cook fazendo enoprótese, ou seja, veja um projeto de 6 meses, em vez de 3 meses. Agora, aqui nos Estados Unidos, a gente não tem esse problema. Em geral, se eu quiser fazer uma prótese customizada, vai ser 6 a 8 semanas, e a prótese está aqui. Se eu quiser fazer um T-branch, a gente tem 1 ou 2 na prateleira. O meu viés é que, infelizmente, a prótese ramificada vem com alguns problemas. O problema principal é que a perviedade renal é inferior às fenestrações. E, a longo prazo, se tu fizer o suficiente, tu vai ter mais pacientes que acabam tendo doença renal crônica ou até vindo em diálise por causa que um ou os 2 ramos até ocluíram. Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é que, em alguns casos, principalmente para renais, tórax abdominal tipo 4, fazer T-branch eleva a cobertura torácica de
3, 4 centímetros, que é o que tu precisa, para 12 centímetros. 10 do T-branch mais uns 2 de gorjeta para conseguir pegar o ramo. E isso se traduz numa incidência de lesão espinhal que é para ser menos de 1% até 10% num centro bom, em média. Ou seja, é difícil justificar, né, para um paciente, para uma família, que ele ficou paraplégico porque tu usou um T-branch em vez de uma prótese fenestrada. Mas é a realidade. Então, assim, eu acho que as duas técnicas são muito válidas, mas o meu viés é utilizar ramos quando o vaso vem de uma parte larga da aorta, mas não é tão importante ser largo. Eu concordo que até bem estreito dá para te fazer, mas principalmente um vaso que é de calibre adequado, downgoing é o ideal. Upgoing dá para fazer? Claro que dá. Dá para te fazer um T-branch com as artérias renais apontando até para a lua, mas vai ser mais difícil, às vezes tem que fazer snare ride, etc. e tal, e no final das contas esses são os que mais gostam de ocluir, ou seja, né, esses são os que mais se beneficiam de uma fenestração, se tu conseguir ter num tempo razoável. Mas a Cook, para te ter uma ideia, o Thoraco Plus, que o T-branch vai mudar de nome para Thoraco Plus, ele vai ser só ramificado. Eles não vão fazer fenestração no trial. Eles vão aprovar só o ramificado. Porque está se tornando muito difícil para a Cook, né, à medida que aumenta o número de operadores, aumenta o número de pacientes ser tratado, manter-se esse programa artesanal que é o Custom Device, né? Demora praticamente uma semana para se fazer um dispositivo, né? A maioria deles são feitos ainda na Austrália, alguns são feitos na Dinamarca, e isso com um número pequeno de operadores no mundo que estão usando, porque aqui nos Estados Unidos só são 8 centros que têm acesso, e aí no Brasil o pessoal tem acesso, mas o viés é pedir mais o T-branch pelos motivos que a gente já conversou. O T-branch certamente tem vantagens, várias. Para começar, ele está disponível, né? E, além do mais, tu não precisa ser muito preciso na liberação da endoprótese, fora de série. Sem dúvida, é uma solução extraordinária. Mas, às vezes, é importante lembrar que tem alguns casos que são mais difíceis por causa do T-branch, comparado com fenestração. E também acontece o oposto. Casos que são mais difíceis com fenestração, né, ao invés de ramo. Então, eu acho assim, pessoal, tem que dominar todas essas técnicas. Vocês, à medida que foram vendo os pacientes, vão desenvolver preferências. Algumas preferências vão ser devido a pressões externas, principalmente na situação aí do Brasil, o fato de que os médicos são pressionados pelo fato do seguro negar, de ter o retardo na confecção da endoprótese, e que leva a maioria ser tratado com ramos. Eu não culpo, eu faria a mesma coisa. Certo, e como que o senhor faz a escolha do tipo de bridging stent? Se vai usar um autoexpansível ou um expansível por balão? Então, assim, a escolha do bridging stent, ela está evoluindo muito com o tempo, né? Quando eu era residente, pessoal, só tinha um bridging stent, chamava wall stent, wall graft, que é uma porcaria extremamente rígida, né? Que, em parte, a literatura dos ramos é ruim por causa que vários dos casos iniciais do Team Shooter foram feitos com wall graft, que é um stick, ele é extremamente stiff. Aí com o tempo melhorou, veio o Fluency, mas o Fluency também tem um problema de kink, e aí melhorou mais com o Viaband, e aí começaram a vir os stents balão expansivos flexíveis, tipo o B-Graft, tipo o VBX, e aí no Brasil tem um que a gente não tem acesso. Então, em parte a escolha é aonde que a gente está, em que era que a gente está, em que país que a gente está, o que a gente tem acesso. Mas o que eu faço hoje em dia? Fenestração eu faço com o iCast, que é o Advantage, por 2 motivos. Primeiro, que a gente tem uma experiência extremamente grande, mais de 2.000 ramos já feito com isso.
e é o de custo mais baixo para a gente. Bem mais baixo que o VBX. Ele custa em torno de $1.000 um Advanta, que é, hoje em dia, a R$6.000, está 6 por 1, ou o que está no Brasil? Por enquanto, sim. Vamos ver se voltar mais ao normal, né? É. Vai voltar porque era antes, mas é um preço que é mais razoável, né? Eu gosto muito do VBX, acho que o VBX é flexível, ele tem um perfil baixo, com os diâmetros aumentados, e o 8L, ele é excelente porque vocês podem pós-dilatar até 16 milímetros. Então, assim, num caso, por exemplo, de uma celíaca que tem uma dilatação pós-estenótica, ele é excelente, é um caso que é bem curvo, excelente. O Big Raft e o Big Raft Plus a gente não tem aqui nos Estados Unidos, mas ele está vindo e vai ser o stent de escolha com o estudo da Zenith Plus. E aí, o que eu faço para ramos? Ramos mesentéricos, hoje em dia, eu faço com o VBX. Por quê? Porque é uma bainha de 8 French, e ele vai até 16 milímetros e tem os comprimentos ideais de 39, 59, 79. Mas os ramos renais eu prefiro fazer com o Viaben autoexpansivo, por causa que a nossa data com ele é excelente. A gente tem uma pervedade melhor, não tem tido endoleaks relacionados ao ramo, e eles vão todos por bainha de 7 ou 8 French. Para os renais, a maioria é 6, 7 milímetros. E aqui nos Estados Unidos tem o Viaben de 7,5 centímetros de comprimento, que é ideal, e eles têm marcadores radiopacos dos dois lados, que também é ideal, porque quando a gente começou, a gente costumava de dizer que o Viaben vinha em 2 comprimentos, too short e too long. Agora, hoje em dia, tem o de 75 milímetros, que é ideal. E o senhor usa de rotina ainda um stent não revestido para alinhar esses stents à ponte? Não. No início a gente usava, a gente tentava estimar mais ou menos na tomografia se ia ter um kink na parte distal e colocar um stent de transição. Eu não gosto de fazer porque vários desses pacientes retornaram com hiperplasia de íntima no stent não recoberto e acabaram levando reintervenções para isso. Então eu acho, e também tem outra, às vezes o caso está perfeito, tu resolve colocar mais um stent e aí que acontece a dissecção na renal, ou tu acaba danificando o vaso. Então eu acho assim que tu tem que calcular cada passo que tu vai fazer, cada passo aumenta o custo, aumenta a chance de causar um problema secundário, e às vezes tem problemas secundários que vão acontecer meses ou anos depois, que é o tipo da hiperplasia de íntima. Então, hoje em dia, eu faço assim, se eu realmente acho que tem um kink, que é um absurdo, assim, que está limitando o fluxo, aí eu vou colocar um stent, mas não assim de rotina, como fiz já em alguma época da experiência, era praticamente todos a gente fazia. Principalmente na renal esquerda, né, que por não ser orientada abaixo da cava, ela em geral tem uma orientação mais anterior e aí ela assume uma trajetória mais posterior. Certo, e doutor, qual que o senhor considera, além de tudo aí que o senhor já comentou com a gente hoje, que seria aí o pulo do gato para o sucesso do tratamento? Qual que é aquele detalhe mais essencial? Olha, no caso do aneurisma tóraco-abdominal, que eu vou dizer que eu vou dizer que, embora a técnica minimamente invasiva, seja ela ramificada ou fenestrada, ela tenha diminuído a mortalidade e a morbidade de forma como jamais se alcançou antes em relação à cirurgia aberta. Se a gente olhar a cirurgia aberta, são já 6 décadas de evolução. O primeiro caso feito pelo Etheredge em São Francisco em 1955. A técnica aconteceu à maturidade no final da década de 70 com o Crawford. E aí houve um pulo grande na década de 90 com perfusão de órgão com o Coselli e o Safi. Os resultados são quais? A mortalidade dos melhores centros é em torno de 10%, que é idêntica à mortalidade do Crawford na década de 80 e 90. Com séries que alcançam 3 mil casos no caso
ou mais do caso do Cosela. E hoje em dia existem várias séries endovasculares com mortalidade de 2%, 3%, com uma casuística de 200 casos, 300 casos, ou seja, com uma fração da experiência de aberta, já alcançou-se uma mortalidade 3 vezes menor do que a cirurgia aberta. Essa é a comparação. Com uma idade bem mais avançada, os pacientes das nossas séries têm 78 anos, 80 anos, 75 anos em média. Na cirurgia aberta, hoje em dia, a média é de 55, 60 anos. Mas a cirurgia endovascular tóraco-abdominal, ela tem potenciais desastres que podem acontecer. O principal, lesão de medula espinhal, que leva a mortalidade aumentada, que leva a insuficiência de órgãos, ou que vem junto com insuficiência renal, insuficiência de múltiplos órgãos. E alguns detalhes são extremamente importantes. Número 1, a cirurgia começa dias antes da cirurgia com planejamento. Seleção do acesso adequado, acesso braquial, se necessário, acesso femoral, hidratação adequada do paciente, seleção adequada do paciente, não fazer caso naquele paciente que vai ter mortalidade aumentada. Aquele paciente é péssimo para fazer no início da experiência, porque eu falo para meus residentes, don't shoot yourself in the foot. Quando tu vai para uma instituição, vai estar todo mundo com a luneta olhando os teus outcomes. Tu começa a fazer paciente de 85 anos com creatinina de 3,5, BPPOC com oxigênio, os caras morrem, entendeu? Então não faça isso. Selecione bem os pacientes, prepara eles, hidrata, faz o planejamento. Durante a cirurgia, evita perda de sangue excessiva, evita isquemia de membro inferior excessiva, manipulação de catéter excessiva, uso de contraste excessivo. O caso tem que ser liso, não pode ter swing de blood pressão. Tu tem que ter uma equipe treinada, incluindo a equipe de enfermagem treinada, pessoal que vai te trazer o catéter, o balão, que sabe onde ele está, sabe pegar ele rápido para não ficar perdendo tempo. Pessoal da anestesia que vai comunicar bem contigo, que sabe lidar com a pressão, que está preparado para aumentar a pressão, para diminuir a pressão. A gente pode falar mais sobre drenagem licórica. Hoje em dia eu não faço drenagem licórica, mas profilática. Mas a gente fazia. E a técnica minuciosa da colocação da enoprótese, da construção da parte ramificada ou fenestrada. Cuidado pós-operatório minucioso na CTI. Uma equipe de CTI que está familiarizada, que comunica bem também. E é difícil, assim, fazer um sumário rápido, mas são todas essas atenções ao detalhe que vai fazer com que essa mortalidade de 2%, 3% seja possível, porque não é muito difícil acabar perdendo esses pacientes. Esses pacientes não têm reserva e tem vários desastres que podem acontecer com eles, entendeu? Como vocês sabem, vários deles fazem uma resposta inflamatória importante, e se eles não estão sendo ressuscitados, não estão sendo cuidados, eles acabam ficando paraplégicos, e aí é uma bola de neve, uma coisa em cima da outra. Doutor Gustavo, eu vou estender um pouquinho ainda nessa parte técnica para a gente poder aprender um pouco mais com o senhor. E se o colega vascular não conseguir realizar a cateterização do vaso-alvo através da fenestra ou do ramo, qual que o senhor considera a melhor estratégia? Eu acho assim, Arthur, em primeiro lugar tem que ter limite para tudo, entendeu? A gente sempre tem que se perguntar qual que é o momento em que a gente quer perder a batalha para não perder a guerra, entendeu? Então, qual que é o momento que a gente tem que quit? Give up. Leave it alone. Vai embora. Manda o cara para a CTI. Termina o caso outro dia. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. No início da minha carreira, eu ia tentando, e eu perdi alguns pacientes por causa disso. Hoje em dia, eu já tenho um limiar bem mais curto para dizer,
it's not gonna happen hoje, vai ser amanhã ou a semana que vem, entendeu? E eu acho que vários dos sucessos que eu tive nos últimos anos em pacientes difíceis se deveram ao fato de eu ter quit. Mas tem vários truques que a gente pode tentar salvar, né? E tu tem que tentar salvar, porque tu não vai querer também ficar quit em todo o caso. Isso é uma coisa que eu queria comentar, porque não tem nada de errado em tu deixar o caso, mas tu não quer ser aquele cara que de cada 10 casos, 5 tu tá deixando. Isso é uma coisa que tem que acontecer a cada não sei quantos casos. Tem várias técnicas úteis, eu acho que num caso ramificado, é extremamente útil tu deixar a perna contralateral do bifurcada para ser a última etapa do caso. Ou seja, ter acesso ao saco aneurismático até o final do caso. Porque tem algumas situações em que tu pode cateterizar o vaso por via femoral e usar as técnicas do snare right, que foram descritas primeiro por um brasileiro, por Marcelo Ferreira, mas outras técnicas de assistir com um balão para tentar fazer suporte ao fio, etc. Em alguns casos, por exemplo, com fenestração, um dos problemas mais frequentes é que não tem espaço suficiente. Tu acaba tendo uma falta de alinhamento entre a fenestração e o vaso, e tu está numa situação em que não existe espaço. Novamente, tu ter acesso ao neck, à aorta, às vezes com o fio guia que tu deixou por parte contralateral, tu pode colocar um balão, displace a endoprótese e criar o espaço suficiente para entrar. Ter domínio de ter acesso braquial, femoral, quando necessário. Existem vários catéteres que fazem parte do inventório, que são importantes, bainhas, que a gente chama de steerable sheaths, são extremamente úteis hoje em dia. Mas sempre lembrando de que um caso que já está levando muito tempo. O que é muito tempo? Mais de 3, 4 horas é muito tempo. Mais de 4 horas com uma bainha de 22 na virilha é muito tempo, ok? O estrago que isso faz em termos de resposta inflamatória, às vezes até síndrome compartimental, etc., é potencialmente grande. A maioria dos pacientes tolera ok, mas aqui, acolá, tem um que não tolera. Então, assim, tentar ter uma noção de que, às vezes, o caso pode ficar interrompido. Tu deixa a fenestração, a maioria dos vasos, eles continuam sendo perfundidos, ou ramo, e termina-se no outro dia, ou uma semana depois. Houve casos em que eu tive que, às vezes, fazer uma incisão no flanco e fazer retrógrado. Em geral, eu não faço junto com o procedimento inicial, mas eu organizo para fazer na mesma hospitalização. Então, assim, tem vários truques que são, acho que essenciais, que a gente pode conversar, mas a mensagem principal é que vocês vão se dar conta que, às vezes, o melhor é o cara largar aquele caso e fazer no outro dia. Estagiar, talvez, né? Sim. E, doutor Gustavo, nós observamos que o senhor vem defendendo fixações mais altas para os aneurismas pararenais. Inclusive, em 2016, o senhor publicou seus resultados com ancoragem supracelíaca. Como lidar com esse dilema em que, por um lado, se garante um colo mais saudável e um tratamento mais estável, mas, por outro lado, é necessária uma maior cobertura aórtica e também a revascularização de mais artérias viscerais? Quando se começou o tratamento fenestrado, no início da década de 2000, existia uma preocupação grande em que adicionar um stent na celíaca, principalmente, ou até na artéria mesentérica superior, ia ser associado com uma mortalidade significativamente maior, né? Aliás, se a gente vê o Z-FAN nos Estados Unidos, que é aprovado, o Z-FAN, ele não é feito para ter um stent na artéria mesentérica superior. É ou um scallop ou uma fenestração grande sem stent. Por quê? Porque esse trial foi desenhado em 2001, junto com Roy Greenberg. Mas se viu que depois da curva de aprendizado, pelo contrário, se tu adicionar um stent na mesentérica e tu colocar a prótese um pouquinho mais alta,
ela é uma das partes mais estáveis da aorta. No caso do aneurisma do colo curto ou justa renal, aquele segmento de aorta entre a artéria mesentérica superior e a celíaca é o segmento mais estável, que não tende a degenerar. E esse é o racional, junto com o fato de que não houve um aumento nas complicações, para se elevar um pouco o colo. Mas não significa, por exemplo, nessa publicação ou no dia a dia, que cada paciente com colo curto ou justa renal leva 4 vasos ou um T-branch. O desenho mais comum nesse caso que eu faço é um scallop duplo para a celíaca e 3 fenestrações, ou 4 fenestrações, né? E 1 ou 2 stents acima da celíaca. Fazendo essa técnica, não houve aumento nenhum na incidência de lesão espinhal. É raro lesão espinhal, certamente menos de 0,5%. Ainda mais agora que a experiência é maior. Mas eu vou dizer o seguinte, é possível fazer 2 vasos? Sim. Acho, aliás, que no início da experiência é melhor fazer 2 vasos e um scallop para a mesentérica superior do que ficar puxando procedimentos que vão ser mais longos e com mais morbidade. Mas à medida que vai se aumentando a curva de aprendizado, eu acho que o cirurgião vai ficando mais confortável com um pouco mais de colo. Existem algumas lições em relação à fenestrada, por exemplo, scallop. Se tu for utilizar um scallop com uma fenestração, ele é um problema, porque em geral ele não alinha muito bem, e frequentemente tu tem que colocar um stent no scallop. Scallops simples de 10 milímetros, eles são mais sujeitos a ter um alinhamento ruim ao ramo. Então, hoje em dia, a maioria dos scallops que eu uso são de 20 milímetros, são duplo os scallops para celíaca, onde existe um colo totalmente normal entre a celíaca e as renais, totalmente normal. Dr. Gustavo, o senhor também é brasileiro e conhece a realidade e as limitações do SUS. Alguns centros no país realizam tratamento endovascular dos aneurismas infrarrenais, mas não conseguem tratar os aneurismas complexos por falta de recurso. O senhor tem alguma sugestão para contenção de gastos ou ainda o que é essencial e o que poderia ser dispensável no tratamento endovascular dos aneurismas tóraco-abdominais? Infelizmente, o custo desse tratamento ele é elevado, e eu tenho me preocupado muito em que a indústria está tentando elevar ele ainda mais, né? A indústria está driving o custo disso para um nível ainda mais elevado. E eu acho que isso está ficando inviável, porque no final das contas, quem está pagando a conta, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, que é o Medicare, que é o equivalente ao SUS, vai acabar captando o número de casos ou proibindo o número de casos. Então, uma das coisas que mais nos ajudou aqui para limitar o custo foi unir forças com outros centros e fazer um conglomerado para diminuir o custo do budget do nosso inventório endovascular. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a minha residência, um stent autoexpansivo para femoral superficial custava em torno de $1.500. Hoje em dia custa para a gente $600. Um balão custava em torno de $400, $500. Hoje em dia custa em torno de $70. Por quê? Porque nós temos um conglomerado de 50 hospitais no meio oeste americano com um orçamento de mais de $50 milhões de stents, fio guias, balões, entre todos esses hospitais. E a gente junta tudo isso e vai para as companhias e pede um orçamento para diminuir o custo. No caso da tratamento endovascular do aneurisma complexo, um dos principais drivers do custo é os stents de ramificações, que custam um absurdo. E a gente, para tratar bem o paciente, frequentemente precisa 5, 6, 7 stents, por causa que o comprimento é maior, ou precisa de diâmetro diferente, ou precisa um autoexpansivo com balão expansivo. E isso é onde tem que se trabalhar para diminuir o custo. Mas o problema ele é universal.
aqui também o problema é sério, e agora eu estou mudando de um hospital para um hospital onde o custo nunca foi um problema, que é a Mayo Clinic, mudando para a Universidade do Texas, lá tem que controlar mais o custo, né? Uma das pessoas que eu vi operar novamente nessa turnê que eu fiz na Europa ano passado, mais eficiente, é o Thomas Jakowicz, na Polônia. E ele bundle o custo do T-Branch com os Fluency Stents, ou B-Graft, e faz várias coisas que esteticamente não são o ideal, ou que eu vou dizer não é o ideal que eu gostaria de fazer, mas que ele consegue baixar esse custo para o mínimo possível, né? Mas esse é um problema que é difícil de responder. Doutor Gustavo, o senhor já comentou um pouco antes na entrevista sobre a técnica de prótese em paralela. A gente queria saber do senhor se o senhor enxerga uso da técnica de prótese em paralelas nos dias de hoje. Como eu falei, eu acho que toda técnica tem o seu mérito, né? E se tu for me dizer que técnica de paralela deve ser a primeira linha de uso na prática eletiva, eu vou discordar. Na minha opinião, não. Mas existe algum lugar para ela? Na minha prática, existe. Vou dizer a situação que eu mais uso. Aneurisma roto, paciente com acesso ruim, não tem um acesso a uma endoprótese fenestrada, ou anatomia ruim para fenestrada ou ramificada, e eu acabo fazendo uma, ou no máximo duas paralelas. Mas eu acho que existe uma incidência de endoleak tipo 1 pelas goteiras, que é importante. Existe alguns casos em que acaba perdendo o ramo por causa de compressão. E acho que também tem uma curva de aprendizado, que eu provavelmente não sou a melhor pessoa para falar sobre, porque a minha experiência é bem menor, mas já fiz bastante também paralela nessas situações. Em geral, algum colo infrarrenal, situação aguda, rota, paciente de risco alto com acesso ruim. Esse é um paciente ruim para fazer um T-Branch, que é uma bainha de 22, ou até mesmo uma porte fenestrada. A não sei que tu vai fazer um endoconduto ou um conduto, que aí, claro, pode resolver o problema. E sobre o uso das técnicas de prótese em paralelo para revascularizar a subclave esquerda, lá no aneurisma torácico, ou das hipogástricas? Olha, vou começar com as hipogástricas. Eu acho que para mim, claro que existe às vezes alguma situação em que a paralela é o ideal para hipogástrica. Vou reconhecer. Principalmente quando o diâmetro da ilíaca comum ele é bem estreito, ou um aneurisma sacular, ou o problema às vezes é na ilíaca interna, ou seja, não tem um problema de colo na ilíaca comum. Ou às vezes com uma situação onde a distância entre a bifurcação aórtica e a ilíaca comum é muito curta. Mas cada vez mais as situações são menores e, sem dúvida, para mim, a maioria dos pacientes, a melhor solução é uma prótese ramificada de ilíaca. O único comentário em relação a isto é o custo da endoprótese ramificada de ilíaca, que está extremamente alto, principalmente de uma das companhias, que eu venho pedindo para eles considerarem diminuir o custo. Na minha opinião, a endoprótese de ilíaca devia custar o preço de uma perna de ilíaca, para fazer o operador, o cirurgião ou intervencionista a ter mais e mais tendência a salvar a ilíaca interna do que ficar ocluindo a ilíaca interna. E não ter problema financeiro para fazer bilateral. E eu acho que existem companhias que estão indo muito ao pote para tentar aumentar o custo, e isso está virando um problema. Mas, para mim, a técnica número 1 de escolha seria uma endoprótese ramificada. No caso da subclávia, a única justificativa maior é que não existe uma endoprótese disponível, fácil, para a subclávia. Vai existir, tem duas, pelo menos, ou três até, que no futuro próximo vão estar disponíveis, da Gore, a TBE, Thoracic Branch Endoprosthesis, a Cook tem uma endoprótese com um ramo de subclave e um triple scallop para cilíaca e para inominada, e a carótida esquerda, que vai ser excelente, e a Bolton também tem. Pelo menos essas três estão já em fase avançada de estudo, e eu acho que elas vão ser excelentes.
E quando elas estiverem disponíveis, novamente, eu acho que o único problema vai ser o custo. Doutor Gustavo, e na sua opinião, existe espaço para os stents moduladores de fluxo no tratamento dos aneurismas tóraco-abdominais? Eu acho que o espaço, na minha opinião, eu tenho um problema muito sério com o stent de fluxo. Eu acho que, claro que existe aquele caso que funciona e a gente já viu sucessos, mas existe um número de casos que não funciona, que é totalmente incerto, porque existe uma tendência a não se relatar esses casos. E eu acho que a companhia que fez esse stent perdeu uma oportunidade excelente de fazer uma ciência excelente e mostrar que existia um benefício. Por exemplo, nós sabemos que existe uma endoprótese que funciona para aneurisma torácico, que é o stent graft, mas ele vem com um problema que é a cobertura das intercostais. Para meu ver, a forma mais ética de ter investigado isso teria ser feito um estudo com aneurisma torácico, que são candidatos à endoprótese torácica, em que se fez modulador de fluxo, se salvou as intercostais com uma incidência de praticamente zero, e se vê se vai funcionar ou não. E se não vai funcionar, tu coloca um stent graft. Agora, colocar uma endoprótese de fluxo across the aortic arch e a tóraco-abdominal, em que a única solução, se falhar, é fazer um explante e um elephant trunk e um tóraco aberto, eu não faria isso. Eu não faria isso. E ninguém, eu não consigo. Então, assim, eu acho que a ideia é válida. Eu acho que eles deviam ter feito essa abordagem. Eu sou extremamente escéptico ao fato de que tem vários colegas que eu conheço que confessam que fizeram e que tiveram casos que não funcionam. É claro que a desculpa é sempre a mesma da indústria, que os casos foram feitos fora do IFU, what is the IFU? E eu já escrevi um editorial sobre esse assunto, que o Lobisky me pediu para escrever, que eu não queria escrever, né? Me forçou a escrever, não tive que escrever. Vocês podem ler o que eu acho lá. Doutor Gustavo, cada vez mais a endovascular vem ampliando as suas indicações no tratamento das doenças da aorta. O que a gente queria saber agora é em que situações o senhor tem indicado cirurgia aberta. Eu ainda faço cirurgia aberta. Aqui na clínica a gente faz em torno de 40, 50 justa-renais, para-renais aberto. Quais são esses pacientes? Pacientes que têm várias artérias renais, 5, 6, de 1, 2 milímetros de diâmetro, ou que têm uma shaggy aorta, trash can aorta, ou que são infectados, casos infectados, micóticos ou endopróteses abertas ou endovasculares infectadas. E esses casos a gente recebe muita referência aqui. Todo ano a gente recebe pelo menos uns 10, 15 casos infectados. Cada mês tem um. E tem muito paciente com renais inadequadas. Outro paciente em que é candidato endovascular, mas eu tenho problema, é aquele paciente que vem com endolíquido tipo 1, mas vários endolíquidos tipo 2, tipo queijo suíço, Swiss cheese, em que a gente faz o endovascular e o paciente continua com o saco crescendo porque tem muito endolíquido tipo 2. Esse paciente, às vezes, eu prefiro fazer um explante, resolver o problema, do que submeter a uma endoprótese fenestrada extremamente cara e ainda ter o problema do saco expandido. É claro que tem que ver qual que é o doente, é um paciente idoso, é um paciente mais jovem, etc. Outra situação que a gente faz ainda da cirurgia aberta é paciente muito jovem com doença do tecido conjuntivo. Esse paciente, a gente tem um time aqui que faz bem cirurgia aberta, com o Tom Bauer e o Alberto Pochettino, e a média de idade hoje em dia aqui na clínica de cirurgia aberta tóraco-abdominal é 52 anos. Essa é a median age, e a mortalidade deles é de 8%. Né? E a média de idade da endovascular é 78 anos. Mortalidade de 1 a 2%. Mas é um problema fazer em paciente com Marfan's, Louis Dietz, stent. É possível fazer, já fizemos. Mas eu tenho 8 pacientes no IDE, onde a gente fez em tecido native aorta, não contando os Dacron grafts,
e 2 fizeram dissecção retrógrada meses depois, ou seja, mais de 25% dos pacientes fizeram dissecção retrógrada. Então é um problema com doença cognitiva tratar paciente de 30, 40 anos com isso e depois ter que... Acho que a justificativa é se tu não conseguir ter um time aberto que consegue com uma mortalidade razoável, aí tem uma justificativa para fazer, mas se tu tiver uma equipe que faz cirurgia aberta, nesse doente eu acho que ainda é a melhor indicação. Doutora Derige, uma das complicações mais temidas no tratamento do aneurisma aórtico complexo é, sem dúvida, o desenvolvimento da paraplegia. O senhor falou isso por mais de uma vez durante a entrevista. É muito dolorido você levar o paciente para cirurgia eletiva e ele sair paraplégico. Em 2019, vocês publicaram um artigo que discorre muito sobre o tema. Quais são os principais fatores associados ao risco de complicação neurológica e quais medidas vocês têm tomado na Mayo Clinic com o intuito de diminuir essas complicações? A paraplegia ela é a pedra no sapato do cirurgião de aorta, né? Ela é o tendão de Aquiles, vamos dizer, a principal complicação mais temida, porque existem poucas coisas que se pode fazer depois que o paciente tem uma paraplegia flácida estabelecida e fica extremamente difícil de lidar com o paciente e com a família. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é discutir isso de forma extremamente aberta com a família. A família e o paciente têm que estar extremamente bem informados de que isso é um risco em qualquer lugar do mundo e que a única forma de se evitar esse risco é não tratar o aneurisma e aí encarar a ruptura do aneurisma. A seleção do paciente é importante. Aquele caso com uma shag aorta com oclusão bilateral da ilíaca interna é um caso que tem mais problema. A preparação do paciente com hidratação, muito importante. E o caso tem que ser liso. Não pode ter nenhuma aventura intraoperatória, tipo hipotensão, ruptura de acesso, ruptura de ramo renal, etc, etc. Restaurar fluxo para as pernas assim que possível é importante. Às vezes, algumas medidas que podem ser feitas durante o caso, como tentar evitar acesso bilateral, se for fazer braquial, faz acesso unilateral, deixa a perna contralateral pérvia, retrai a bainha distal à ilíaca interna para restaurar fluxo para a pelve. Assim que colocar a parte bifurcada e todos os stents num T-branch, restaura-se fluxo para a perna. Evitar a manipulação excessiva de catéter durante o caso, evitar a perda de sangue pelas bainhas, está bem atento a isso. A gente usa neuromonitorização aqui. Eu vou te falar que eu não sou convencido totalmente que ajuda, que seja essencial, mas a gente faz como parte da pesquisa e a gente faz para tentar identificar quando que acontece a lesão e será que existe alguma coisa que pode fazer para evitar a lesão. Então, assim, mais uma medida auxiliar de informação durante a cirurgia. E eu vou te confessar que existem casos, a gente sabe que existem casos nossos, onde foi identificado ao término da cirurgia, em que existia mudança no potencial motor evocado, em que a gente manteve perfusão do saco aneurismático, seja por um dos ramos, e mais frequentemente o tronco celíaco, ou a perna contralateral da prótese bifurcada, se mantém, se deixa o caso incompleto, e esses pacientes tendem a acordar com função no membro inferior e tendem a recuperar mais do que aqueles que se fecha o caso. Embora a gente não tenha uma comparação randomizada para documentar isso mesmo, o nosso resultado com essa técnica foi excelente. Uma das mudanças que a gente fez na nossa prática foi em relação ao uso da drenagem licórica. E quando eu comecei, era radical que todos os pacientes precisavam de drenagem licórica. E nos últimos 3 anos, eu vou dizer, a gente começou a analisar a nossa casuística e a primeira pista foi quando a gente descobriu que 1/3 das paraplegias que a gente tinha eram por causa de hematomas espinhais devido ao dreno. Quer dizer, era um número pequeno, tinham 10 pacientes de uma série de 150
aneurisma extensão 1 a 3, em que tinham tido lesão espinhal, e 3 dos 10 eram hematomas espinhais. Então a gente começou a fazer um task force aqui, quem que colocava o dreno, como colocava o dreno, e a gente continuou a observar que, apesar desse cuidado, ainda houve outros casos houve óbito, um paciente que houve uma desconexão do dreno, houve casos de hemorragia cerebral e houve outros casos de hematoma espinhal. Tenho 6 casos já de hematoma espinhal. Então, faz uns 8 meses, eu bani o dreno profilático. Não tem mais drenagem profilática, é drenagem só terapêutica. Mesmo os aneurismas tipo 1 a 3? Todos. 1 a 2, 3, todos. Eu só faço drenagem terapêutica, hoje em dia, já há uns 6, 7 meses. A gente tratou o quê? Nesses 6, 7 meses, o Emanuel acabou de ver isso. Foram 35 tóraco-abdominais, extensão 1 a 3, não incluindo os 4, extensão 4. E teve um caso de paraplegia, que foi uma misadventure, uma paciente que eu perfurei um ramo da mesentérica superior e ela teve hipotensão severa. Então, assim, é claro que para te fazer esse protocolo, o que tu precisa? Tu precisa ter uma CTI que vai checar a função a cada hora e que, se tiver mudança, coloca o dreno o quanto antes. Eu acho que não é necessário colocar o dreno em meia hora ou 1 hora. É necessário tu rescue o quanto antes, levantar a pressão para 90, 100 de pressão média, manter a coagulação normal, manter a transfusão e colocar o dreno o quanto antes. A gente teve casos que, durante esses 6 meses, que foram colocados o dreno em 4 horas, em 1 hora, todos recuperaram em alguma extensão, com exceção desse paciente que teve sangramento severo. Então, isso eu acho que é um tópico importante para ser mais investigado, às vezes com um estudo clínico randomizado. O júri ainda está aberto, tem coisas boas e coisas ruins dessa abordagem, mas, na minha opinião, a drenagem licórica tem que ser muito cuidadosa, porque ela é uma arma potencial, entendeu? Tem particularmente um paciente idoso que já tem uma atrofia cerebral, tu começa a drenar muito, logo eles fazem hemorragia cerebelar, hemorragia intracraniana, etc. Doutor Gustavo, e mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe que um outro ponto importante é o aumento na exposição de radiação, que o senhor até comentou, que acompanha esses procedimentos mais complexos. Isso deve ser uma preocupação constante para todos nós. Quais são as medidas mais importantes nessa proteção radiológica e quais outros avanços tecnológicos têm permitido diminuir essa exposição à radiação? Bom, o mais importante é vocês aderirem ao ALARA, né? As Low as Reasonably Possible Radiation Exposure. Então, todas as coisas que tu podem fazer para minimizar a exposição devem ser feitas. Minimizar a digital subtraction, usar mais fluoroloop, colimar, optimizar a distância entre o gantry e o paciente, proteger vocês com shielding. Em relação ao shielding, uma dica é olhar o artigo do Bijan Modarey no Circulation, onde ele investiga alterações de DNA intraoperatória no operador, e que ele demonstrou que a peça mais importante de proteção é proteger a panturrilha, a calf, entre o joelho e o pé. Vocês não sabem, mas se vocês olharem esse artigo, vocês vão ver que já no intraoperatório, quando tu olha os teus linfócitos, já tem quebra do DNA. Fez uma comparação tirando o sangue do operador e do paciente com cirurgia aberta e com cirurgia endovascular. E depois que tu cobre a panturrilha, inibe a quebra do DNA. É um artigo muito interessante, foi publicado acho que há 2 anos, 1 ano atrás, no Circulation, do Bijan Modarey, Modarrai. É claro que as unidades híbridas fixas mais avançadas são excelentes. A gente trabalha aqui com
com a Discovery da GE, a gente também tem uma Siemens Fino, e ela tem alguns features que são excelentes. Tem o Digital Zoom, que tu não magnifica, tu zoom, que nem o iPhone, e tem Fusion, Only Fusion, Combin CT, todas essas coisas ajudam muito. Doutor Gustavo, quais são os pré-requisitos obrigatórios para uma equipe cirúrgica se julgar apta a executar o tratamento desses aneurismas complexos? Obrigatórios, eu acho que tem que ter uma experiência grande em casos em que tu trabalhe com ramos mesentéricos e renais. Essa experiência pode vir com outras técnicas também, como chaminé, fenestrada ou doença oclusiva. Acho importante ter o time, que envolve idealmente um corpo de enfermagem que trabalha contigo continuamente naquele hospital, cirurgia, anestesia cardiovascular, que é familiarizada com esses casos, CTI, que é familiarizada com esse caso. Acho importante ter um inventório endovascular antes de ir à luta nesses casos, ter as bainhas, os catéteres, as bainhas steerables, e etc. E, como eu falei com vocês, né, tentar não reinventar a roda, ver quais são as best practices que já estão bem estabelecidas, e tentar maximizar a exposição de vocês com os casos que têm a ser feitos, né? Sempre procurando criticar o caso, o que poderia ter sido feito diferente, e procurando aprender dos erros que são feitos. Daí a importância de aprender com quem já faz e não sair fazendo simplesmente. Idealmente, sim. Eu acho que uma das coisas que eu falo para os residentes que terminam aqui, o ideal é tu entrar numa prática onde já existe um time mais senior que vai continuar a servir de mentor nos primeiros anos depois da residência, porque na verdade a gente fala aqui, né, que depois da residência tu faz a residência de novo por tua conta, né? E aí que tu começa a melhorar julgamento, decisão intraoperatória, etc. Dr. Gustavo, nas últimas décadas, a gente observou uma evolução impressionante da cirurgia endovascular, mas qual, na sua opinião, é a principal pergunta ainda não respondida? Não, eu acho que tem coisas que a gente anda fazendo que eu nem pensava que a gente ia fazer. Por exemplo, a situação da drenagem licórica, né? Quando eu comecei, ia ser uma heresia, né? Fazer esses casos sem drenagem licórica. Inclusive, tem muita gente que ainda acha que é heresia. Às vezes até o que eu estou fazendo é errado. Mas eu acho que o que vai acontecer na próxima década? Eu acho que a próxima década a gente vai ver mais companhias se envolvendo com isso, uma melhora nos bridging stents, no perfil que vai diminuir, tanto das endopróteses quanto dos bridging stents. Eu acho que vai ter uma revolução na imagem. A gente vai, em algum ponto, parar de fazer esses casos com fluoroscopia e usar outras técnicas de visualização, como o GPS, como o FORCE da Philips, ou o IOPS do Centerline Biomedical. E aí vai revolucionar, vai virar como videogame, you know? You're gonna go and you're gonna look inside the aorta and use a joystick to get the catheters Então, é possível que existe alguma coisa em medical therapy que vai influenciar o crescimento de aneurismas e vai afetar o número de pacientes que a gente vai acabar tratando de forma invasiva. E também é possível, já tem algum trabalho em regenerative medicine, em que vai ser criado stents biológicos em que vai afetar a história natural da doença. Às vezes vão ser colocados com aneurismas menores, não tão complexos, mas vão evitar que eles progridam para aneurisma complexo. Eu acho que o principal desafio em tudo isso vai ser quem que vai pagar a conta. Porque se a indústria continuar achando que cada vez que eles têm uma ideia nova, eles estão autorizados a cobrar o que eles bem entenderem, eles vão se dar conta logo que não vai ter paciente que vai conseguir ser candidato
Então vai ser um tratamento para 1% da população mundial. Já que a gente está falando de futuro e revolução, Dr. Gustavo, a inteligência artificial ainda não faz parte da nossa realidade, mas a gente já vê angioplastia coronariana com uso de robô. Essa vai ser uma realidade na endovascular também? Eu acho que sem dúvida. Agora, sem dúvida, em alguns aspectos provavelmente vão ser mais fáceis de ser absorvidos pela inteligência artificial, tipo radiação, manejo, optimização da imagem e de radiação. Certamente vai ter uma parte robótica artificial que vai controlar isso. E é possível que também se alcance um estágio onde já exista uma parte robótica que consiga fazer parte desse caso sem o cirurgião mesmo, ou até de forma remota. Também, outra área que provavelmente vai ser mais fácil Artificial Intelligence ajudar é o planejamento. Leitura de tomografia, planejamento, ou até mesmo tentar prever com AI como que um stent vai behave naquela anatomy. Será que vai ser melhor uma fenestração ou um ramo? Então, acho que isso são áreas de potenciais de uso para investigar. Dr. Gustavo, a gente sabe da sua preocupação com a formação dos jovens cirurgiões. O seu livro, inclusive, tem um capítulo dedicado exclusivamente ao tema. Como o senhor enxerga a formação do cirurgião vascular nos dias de hoje e como garantir o aprendizado também nas técnicas de cirurgia aberta? Eu acho que a principal mensagem para os que estão se formando é não comprometer a formação de vocês para entrar no mercado 1 ano ou 2 anos antes. Claro que é mais fácil dizer isso do que fazer às vezes, mas se existe aquela dúvida, será que vale a pena fazer aquele curso maior ou aquele treinamento maior quando vocês estão com 21, 22, 23, 24, 25 anos? No final das contas, é uma maratona, não é um sprint, entendeu? Vocês vão trabalhar até, em média, 65, 70 anos, e às vezes aqueles 3 meses a mais, aqueles 6 meses a mais, aquele ano a mais faz uma diferença absurda. Então, para mim, foi muito difícil, depois de ser staff aqui na Mayo, ir para Cleveland Clinic e ter que ir para a emergência prescrever Tylenol como residente. Mas trabalhar com o Greenberg foi day and night. A minha carreira mudou totalmente por causa daqueles 3 meses adicionais. E eu me lembro, quando eu estava querendo vir para cá, teve gente que me apoiou, achava que era o certo, foi a minoria. A maioria achou que eu estava totalmente louco e que não se operava nos Estados Unidos e que eu ia perder o meu tempo e que eu estava deixando uma oportunidade excelente, que era excelente, por uma outra coisa incerta. Mas eu tinha visão que naquele momento da história da vascular, da endovascular, 1996, 97, vim para os Estados Unidos e abrir a porta para outras coisas, mas eu não tinha nada garantido, não tinha residência, não tinha as provas, não conhecia ninguém aqui. Mas no final das contas deu certo. Então, assim, a minha mensagem final é shoot for the moon, entendeu? At the end, you might land in the stars. Então, assim, never, e é extremamente competitivo o mercado. Então, vocês têm que se diferenciar. Tem que se diferenciar cada vez mais. Dr. Gustavo, existe algum detalhe em relação ao programa de formação dos seus residentes da Mayo Clinic que o senhor acha particularmente importante e que talvez outros centros acadêmicos também deveriam absorver? Olha, nós temos aqui 2 programas de residência diferentes. Tem, hoje em dia, a residência integrada, que são 5 anos. Tu sai da faculdade de medicina, e 5 anos depois tu sai certificado em cirurgia vascular. A gente tem 1 vaga por ano nesse programa, e tem o paradigma que eu fiz, que é 5 anos de geral e 2 de vascular. A gente tem 2 fellows por ano. Os 2 são importantes porque tem muita gente que não sabe que é fazer vascular até
vários anos de cirurgia geral. E tem outros que sabem que querem fazer vascular já da faculdade de medicina ou que consideram muito importante diminuir o número de anos de treinamento. Então, esses dois programas são importantes. Eu acho que a minha principal mensagem para vocês é que não desvalorizem a cirurgia aberta, porque o principal diferencial do cirurgião vascular é saber também fazer cirurgia aberta. Se não, faz radiologia intervencionista, faz cardiologia intervencionista. Para que fazer cirurgia vascular? Se vocês querem fazer só endovascular, não precisa fazer cirurgia vascular. Mas saber fazer uma laparotomia, fazer um bypass para renal que tu não conseguiu colocar o stent, ou que são muito pequenas para um stent, ou às vezes explantar uma endoprótese porque tem um endoleak que é difícil de tratar endovascular, diferencia demais o cirurgião. E eu acho que isso é que tem que ser mais valorizado no treinamento. Doutor Gustavo, e focando um pouco nessa parte do treinamento que o senhor comentou, o senhor tem alguma carta na manga que te faz se sentir mais seguro quando vai operar algum daqueles casos mais complexos? Alguma técnica ou manobra que já te salvou numa situação difícil? Olha, quando eu comecei, eu acordava vários casos difíceis às 4, 5 da manhã, pensando no caso que ia acontecer às 8 da manhã. Acordava durante a noite. Hoje em dia já não acordo mais, mas é difícil de dizer. Eu acho que tem vários truques que podem te ajudar, e a gente já escreveu sobre vários deles, mas não sei assim se tem alguma coisa mágica, mas eu acho que para mim o mais importante é o planejamento, entendeu? Praticamente hoje em dia tu consegue saber já antes da cirurgia que o caso vai ser terrível ou não, e aquele caso que é difícil, tu tem que ter um plano para aquela etapa que é difícil, então às vezes o plano é fazer uma cirurgia aberta, pelo menos parte dela, cirurgia aberta, né? Eu tive alguns casos o ano passado onde tinha duas renais direita de 2 milímetros e eu acabei fazendo um bypass da hepática para as duas renais junto, e no final virou um caso fácil, endovascular. Mas teria sido um horror e eu ia perder o rim direito. Eu tive um outro paciente que era conjunto com o Dr. Bauer, que era um paciente com uma dissecção crônica horrível, a artéria mesentérica superior, ela era um aneurisma de 3 centímetros, todo dissecado, tronco celíaco era todo dissecado. Eu disse, Tom, vai ter que fazer um bypass para mesentérica superior e para celíaca, e aí eu vou fazer as renais. E ele fez, o caso virou fácil, mas teria sido um desastre. Às vezes até seria possível, mas ia ser um caso... Então, às vezes, tu tem que planejar, e às vezes planejar significa que parte da cirurgia vai ser aberta ou vai ser estadiada, né? Para o resultado final, o que é? O paciente ir para casa sem mortalidade, sem complicação. Certo, tá bom. Certo. E doutor Gustavo, você já comentou em relação à drenagem licórica. Existe ainda alguma outra técnica ou algum dispositivo que o senhor chegou a usar no passado, mas acabou desacreditando e abandonando ao longo da carreira? Bom, a gente tem sempre experiências em que a gente faz as coisas achando que vai melhorar e acaba analisando uma experiência no final e ela não é tão boa. Por exemplo, a minha experiência com o VBX nas artérias renais. Eu não estou dizendo que o VBX é ruim, mas eu usei demais em casos que não eram tão bons e acabei tendo endoleaks e oclusões. E acho que teria tido também com Bentley ou qualquer outro balloon expandable stent. Eu acho que o melhor era ter feito ou um self-expandable ou uma fenestração naqueles casos. E a outra experiência, eu falei para vocês da drenagem licórica. A drenagem licórica, com certeza, eu tenho certeza que vários doentes acabaram sendo danificados por causa do drenagem licórica. E eu questiono se os que ficaram paraplégicos com o dreno não teriam tido o mesmo outcome se eu tivesse colocado o dreno depois. Então eu questiono muito isso hoje.
Mas eu acho que maximizando a experiência e tentando aprender daqueles que já passaram por essas dificuldades, a gente consegue cada vez mais diminuir as falências desses tratamentos. Doutor, nós gostamos muito dessa pergunta e sempre fazemos para os nossos entrevistados. Existe alguma conduta que o senhor acredita e que sabe que está com a razão, mas que poucos colegas da comunidade científica concordam? Não. Eu acho que se tem muita gente que discorda de ti, já é uma red flag que provavelmente tu tá errado. Mas às vezes demora tempo para te saber que tu tá errado. Às vezes tu precisa absorver os erros e demora anos às vezes para te saber que tu tá errado. Por exemplo, quando eu comecei, eu achava que era uma heresia tu fazer o caso do lado direito braquial, porque tu ia cruzar o arco da aorta e ia causar mais AVC. Turns out, se for um paciente bem selecionado, provavelmente é melhor fazer do lado direito, porque ergonomicamente a maioria das pessoas são destros e é mais fácil trabalhar do lado direito. Aí veio o Tilo Colbo com vou fazer T-branch totalmente femoral. Eu disse, não, femoral não, vai demorar, vai ser igual. Os últimos que a gente fez aqui foram todos femorais e são mais rápidos que o braquial e não tem que lidar com a artéria braquial. Então, eu acho que ele tem razão. Então, assim, tu nunca está totalmente certo, totalmente errado. Tem que, na minha opinião, tudo é válido. Eu já tive várias situações em que eu achava que o negócio era 1 mais 1 era 2, acabou sendo 3 ou 4. E claro que tem coisas que eu às vezes discordo de um colega, mas eu respeito, porque às vezes eu não consegui enxergar ainda aquele benefício que ele está vendo, e vice-versa, né? Doutor Gustavo, e mudando um pouquinho também, existe alguma previsão para o livro Endovascular Aortic Repair ganhar alguma versão em português? Vocês têm que traduzir. Tem que traduzir o livro, não? Eu acho que seria ótimo. Tem que organizar e traduzir o livro. Eu já estou começando a trabalhar na próxima edição. Acho que vai ser 2 anos. A próxima edição eu quero fazê-la com muito vídeo. Cada caso vai ter um vídeo. Ela vai ter uma versão digital importante. Certo. E, doutor, o simpósio aorta hoje é fundamental, tendo em vista a dimensão que a cirurgia da aorta tomou. Esse ano, em decorrência da pandemia do Covid-19, ele teve que ser remanejado. Qual a nova data do simpósio e o que o congressista pode esperar? Olha, eu acho esse projeto do simpósio da aorta, eu acho ele extremamente importante e eu cada vez gosto mais de ficar envolvido. Eu, na verdade, não iniciei isso foi iniciado pelo Marcelo Ferreira, o Eduardo Saad, o Carlos Abad, o Razuk, acho que eu não esqueci ninguém. E eu entrei já com o bonde andando para ajudar na parte científica e eu sempre quis enfatizar que o importante é não ter viés de indústria e focar na ciência. Então esse é o objetivo. E também focar na horta, esse é o objetivo. Eu acho que esse congresso cada vez mais está assumindo uma importância local no Brasil e na América Latina e vai ganhar momento nos próximos anos. A gente resolveu esse ano adiar por causa da pandemia. Vai ser feito no ano que vem, no Rio, que ia ser esse ano no Rio, vai ser no ano que vem no Rio. Em maio, eu não sei na ponta da língua a data, Marcelo provavelmente vai me matar por causa disso, mas é a segunda, terceira semana de maio, acredito que no mesmo local. O programa vai ser excelente. Aliás, o programa a gente já tinha quase finalizado. Vários palestrantes, o Stefan Haulon, o Eric Verhoeven, o Hans Verhagen, Jean Panettone. Eu agora lá em Houston vou trazer pessoal de Houston também para o Aorta, o Safi, o Coselli, vai também o Tony Estrela.
acho que vai ser um sucesso e, novamente, a gente está focando na ciência sem viés da indústria. A gente sempre precisa da indústria, porque sem ela não consegue trazer os palestrantes, mas tem que fazer de uma forma que isso não vire uma propaganda daquele stand ou desse stand, seja sobre quais são as questões críticas a serem respondidas. Dr. Gustavo, os cirurgiões são metódicos e a maioria deles tem suas manias pessoais. O senhor tem alguma mania ou alguma exigência em campo que seja fundamental? Bom, eu sou extremamente exigente, extremamente demanding em campo e fora de campo. Eu sou extremamente obsessivo, compulsivo por perfeição. Então, em todos os detalhes do planejamento, a conduta da cirurgia. E eu valorizo muito a parte técnica. Eu acho que eu enfatizo muito com os fellows, com os residentes, a perfeição técnica, aberta e endovascular. Então, eu melhorei muito desde que eu entrei no staff. Eu era extremamente rígido, ao ponto de residentes já escreverem cartas queixando de mim. Hoje em dia eu não sou mais. Não, uma das coisas que eu mais me orgulho aqui é que nos últimos 12 anos, 4 anos, eu ganhei o Teacher of the Year Award. Né? Legal. Então, isso eu valorizo muito porque mostra que eles reconhecem, né, que no final das contas, embora eu seja rígido, é como dizia o Steve Jobs, my job is not make it easier, it's make you better. so it's not easy. Eles sabem que quando eles vêm para o meu serviço é very, very demanding. Doutor Gustavo, e a gente sabe que o senhor gosta de praticar atividade física, velejar e até surfar. Uhum. Como que o senhor faz para conciliar tudo isso nesse frio de Rochester? Surfar é uma coisa que eu gostava, né? Hoje em dia, velejar, eu velejei bastante. Hoje em dia, só quando saio de férias. E depois que tu tem filhos e crianças, né? Tudo muda. A prioridade é as crianças. Então, hoje em dia, sempre faço algum exercício, crossfit, running. Agora estou no Peloton. Em geral, pelo menos 3-4 vezes por semana eu faço exercício. Sempre, não é sempre que eu fiz, mas vou dizer desde que eu fui para Cleveland eu fiz, né? E eu acho que é uma ótima forma de tu desconectar, fazer exercício. Então acho que é importante. Muito obrigado, Dr. Gustavo, por abrir espaço na sua agenda para falar aí quase 2 horas com a equipe do Fogart da Madrugada. Eu vou fazer um adendo aqui, ó, o Simpósio Aorta 2021 é no dia 27 e 29 de maio, então tá aí a data oficial para as pessoas já deixarem o save the date. Se o senhor quiser deixar alguma consideração final, Dr. Gustavo, para os nossos ouvintes, a gente abrange uma parcela grande dos cirurgiões mais jovens, dos médicos residentes do Brasil. E também, se o senhor quiser deixar alguma data de evento, algum livro, fique à vontade. Não, eu não tenho nenhuma consideração final. Acho que agradeço vocês terem me convidado e estou às ordens. Se alguém precisar perguntar alguma coisa, ou ficou alguma coisa não respondida, me manda um e-mail. Tenho o maior prazer de responder. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade do senhor. Um abraço, então. E chega ao fim mais um episódio do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Para você, nosso ouvinte, não deixe de compartilhar suas imagens usando o catéter Fogart e agora escutando o podcast Frêmito pelo nosso perfil no Instagram. Você pode mandar seu feedback e entrar em contato e enviar suas perguntas para a nossa equipe e principalmente para os nossos entrevistados através do direct do Instagram ou pelo nosso e-mail. Anota aí, fogart.catéter@gmail.com. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.